sua salvação? Essa é uma pergunta e que muitos de nós cristãos, por muitas e muitas vezes, ou durante sua vida inteira, ou até hoje, você tem medo de responder. Sim, eu tenho certeza da minha salvação. Eu creio que muito pouca gente pode dizer uma coisa dessa piamente, asseverando que realmente eles estão salvos. Mas por que isso acontece? Será que isso é de acordo com o que a Bíblia nos mostra? Será que essa é a posição correta que nós devemos ter? Siga comigo até o final desse vídeo, para nós aprendermos juntos. Então, como eu estou dizendo, muitas pessoas você pergunta, e você, tem certeza que você vai para o céu? Você tem certeza que você será salvo quando você morrer? E elas falam, algumas falam, olha, se eu fizer muita caridade nessa terra, se eu fizer por onde, se eu buscar a minha salvação, eu vou ser salvo. Outras falam, olha, se no momento da minha morte eu não estiver em pecado, sim, eu estarei salvo. Mas se eu estiver em pecado, talvez eu não esteja salvo. Outras, como outra religião muito grande aí, ela acredita que se você está em pecado, você morre, você fica numa espécie de purgatório, ali esperando um tempo para esses seus pecados serem pagos, para somente aí você poder herdar a vida eterna. Que isso aí é uma verdadeira aberração, se nós formos ver de acordo com a Bíblia. Então essa é uma dúvida que paira na cabeça de muitas pessoas, se elas realmente serão salvas, vão para o céu ou não. Eu tenho certeza que, como eu disse no começo do vídeo, muito poucas pessoas podem afirmar com certeza que estarão salvas. Mas será que isso é de acordo com a Bíblia? Será que o que a palavra de Deus nos ensina realmente é isso? Então, vamos ler o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Romanos 10:13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E João 5:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Viu só? Isso é o que a Bíblia nos diz. Ela joga toda a carga do pecado em cima de quem? Em cima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava morrendo na cruz, a última coisa que ele disse foi, está consumado. Ele não disse, está quase consumado, só estará consumado quando o Tárcio fizer a parte dele e ele não pecar mais e ir para o céu. Ou está quase consumado, estará consumado quando você que me assiste fazer a sua parte para ir para o céu. A morte de Jesus, meu amado e minha amada, ela selou isso daí, ela acabou com isso. Antigamente, o homem tinha que respeitar 613 leis mosaicas, advindo dos 10 mandamentos. Leis que os judeus, os hebreus, eles tinham e tinham que realmente fazer essas leis para o perdão de seus pecados. Porque por que o homem vai para o inferno? O homem vai para o inferno não é por causa dele, é por causa de seus pecados, é por causa do pecado original. E qual que foi o pecado original? O pecado original foi aquele que Adão fez no paraíso, lá no Jardim do Éden. Quando ele desobedeceu a Deus, toda a raça humana a partir dali já estaria em pecado, ou seja, já estaria condenada ao inferno. E o Senhor Jesus Cristo, ele consumou tudo isso, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele não depende de você para que a sua salvação seja colocada em prática. Mas existe uma certa diferença, uma certa complicação entre as obras e a fé. Porque Tiago mesmo diz que a fé sem obras ela é morta. Mas ele não diz que a sua salvação depende dessas obras, e sim somente da fé. O próprio apóstolo Paulo, ele nos atesta
que a fé é uma graça e a salvação ela vem pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é dom de Deus, não nosso. A graça do Senhor Jesus Cristo, aquilo que nos levará para o céu, Ele já completou na cruz. Não adianta se você tiver uma vida você tem uma vida em pecado, você tem uma vida longe dos atos do Senhor. No último momento, Deus te chama e você do fundo da sua alma se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus e confessa ao Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Você está salvo, meu amado e minha amada. Você está salvo. Isso é uma coisa de Deus. E sabe o que comprova isso? O ladrão na cruz. Ele não teve que ter uma vida toda disciplinada, uma vida de caridade, uma vida de amor, uma vida em consonância com as coisas do Senhor para ser salvo. Ele simplesmente creu em Jesus Cristo no seu último momento de vida. Ele reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que Ele era Rei de toda a humanidade e foi salvo. O que Jesus disse? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas isso dá uma licença para que nós pequemos durante a nossa vida? É claro que não. Sabe por quê? Porque quando você é salvo por Cristo Jesus, é porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Você ama Jesus. E você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Quando você for fazer algo que vai contra a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai te tocar e você não vai fazer. Sabe por quê? Porque você é filho, você ama a Deus. Então, quando você ama alguma coisa, quando você ama teus filhos, quando você ama teu esposo, tua esposa, você não vai fazer algo que ele não goste, que ela não goste, porque isso é amor. Quanto mais a Deus, que se fez homem, veio para o mundo, morreu por nós na cruz do Calvário, e hoje Ele está assentado à direita de Deus Pai, o Senhor Jesus, para o perdão do meu e do teu pecado. Então, isso é graça. O que é graça? Graça é de graça. Você não precisou fazer nada para que você fosse salvo. Deus te escolheu no meio de milhões e milhões de pessoas para ter a honra de ser salvo pelo sangue de Jesus. O que você tem que fazer? Você tem que crer nisso, que o sangue de Jesus te regenerou, te salvou de todo o pecado. Tudo que você fizer de bom não será isso aqui perto do que Jesus fez por você. Não pense você que você está pagando pelo que Jesus fez. Não. Se você vivesse 1000 vidas e fosse as 1000 vidas perfeitas, você não conseguiria pagar 1/10 do precioso sangue de Jesus na cruz. Então, nada que nós fizermos nessa vida de bom vai conceder a salvação, mas sim a crença, a fé no Senhor Jesus Cristo. Não só por isso, como eu disse, nós vamos pecar, nós vamos fazer as coisas que são contra Deus. Por quê? Porque se você estiver fazendo isso, você não é um salvo em Cristo Jesus, você não é um eleito de Deus, você não é um filho de Deus, você é um filho do mundo. Você está só simplesmente tentando enganar a Deus e a si mesmo, falando que crê em Cristo, que é um cristão, mas que faz as coisas totalmente contrárias à Bíblia. Isso não é cristandade, isso é mundanidade. Você é uma pessoa do mundo revestido, aparentemente, de um cristão falso. E sim, sendo assim, você não vai herdar o céu, mesmo que você confesse que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Você não vai herdar o céu, sabe por quê? Porque suas obras, os seus frutos não são condizentes com isso. A sua vida não está comprovando que você realmente é um cristão, que realmente é uma cristã. A sua vida vai falar por si. Nós somos o espelho do mundo. Então, a partir do momento que você crê que Deus enviou o teu Filho para morrer por você na cruz, fazer o maior sacrifício, você também vai tentar viver uma vida condizente com a palavra de Deus. Não que essas atitudes que você fizer servirão para te salvar, não. Elas só simplesmente atestarão que você realmente é um filho de Deus. E mais, lá no céu, no mundo vindouro, você receberá
prêmios, galardões, como diz a Bíblia, pela tua conduta aqui nesse mundo. A salvação já está garantida, mas tudo que você fizer de bom aqui, por amor, não pensando em dinheiro e nem recompensa, será acrescido para você 100, 200, 1000 vezes mais lá no paraíso. Creia nisso. Então, para botar uma pá de cal nisso, quando alguém chegar para você e falar, você é salvo, você tem que falar, sim, eu sou salvo, porque teve um que morreu na cruz do Calvário por mim, para cobrir todos os meus pecados, e por ele eu sou salvo. Por mim não, por mim eu já estaria no inferno, mas por ele, pelo seu sangue que me cobre e me lava de todo pecado, sim, se eu morrer nesse momento, eu estarei salvo, eu estarei no paraíso junto com o Senhor Jesus Cristo. É isso que todos nós, verdadeiros cristãos, devemos fazer e falar quando alguém do mundo ou alguma pessoa questionar você sobre a certeza da salvação. Amém?